Olá, meus irmãos, boa noite, que Deus abençoe em nome do nosso Senhor Jesus. Esse que vos fala, Obreiro Edivan, traz mais uma palavra para edificar a sua vida. Mas antes eu quero pedir a você que se inscreva no canal, dê o seu like, para que o YouTube, vendo que é necessário, que é importante, ele se acha necessário entregar para mais pessoas. Ative o sininho quando você der o seu like também, para você receber todos os conteúdos que forem colocados nesse canal, que você receba em primeira mão. Ok? Vamos para o vídeo. Muitas pessoas não sabem ainda o que significa nascer de novo. Tem gente que não sabe. E há pessoas que se dizem crente, mas não faz por onde ter isso, o novo nascimento. E o que é o novo nascimento? O que é nascer de novo? Eu vou ler aqui o texto sagrado, onde explica essa parte da nossa vida que nós temos que fazer, se fazemos necessário nessa parte, para ter a salvação. Que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Pronto, essa foi a explicação de Jesus para Nicodemos. Nicodemos era um homem que era um fariseu, que era coletor de impostos, era um cara que tinha boas posses, tinha dinheiro, tinha uma vida boa, né? Mas ele vendo aqueles sinais que Jesus fazia, ele se interessou em saber, né? O porquê. Então ele foi saber. Ele foi até de noite para que os fariseus, o restante da turma, não visse ele falando com Jesus. Então ele foi até de noite, como se diz, escondido. E ele foi, chegando lá, ele perguntou para Jesus: se Deus não está com a gente não pode fazer esses sinais. E Jesus falou para ele: importa-vos nascer de novo. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Ou seja, se você não nascer de novo, você não vai ser salvo. Você não pode ser salvo se você não nascer de novo. Ah, mas o que é o novo nascimento? Então aqui, Nicodemo disse: como pode o homem nascer de novo, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes se ter dito: necessário vos é nascer de novo. Pronto, aí está a explicação. É preciso nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água? É o batismo nas águas. É o primeiro passo. Quando a pessoa chega na igreja, ele vai para a igreja por algum motivo, sofrimento de alguma coisa, seja vício, seja enfermidade, seja qualquer coisa que for. Que ele está numa situação difícil e ele encontrou o caminho da igreja para conseguir se libertar dessa tal situação. Então, o primeiro passo é nascer da água, que é o batismo nas águas. E o segundo passo aí vem, que é o nascer de novo, é ser batizado com o Espírito Santo. Porque se ele não for batizado com o Espírito Santo, jamais ele pode ser salvo. Jesus falou aqui. A resposta está aqui da Bíblia, ao texto sagrado. Está aqui a Bíblia. É o texto sagrado quem está falando. Não são minhas palavras. Então Jesus respondeu para ele: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Pronto, é simples. Então, se você é crente, você está na igreja há tantos anos e você não se faz necessário ser batizado com o Espírito Santo, saiba você que você não está apto para a salvação. Ou seja, você não vai ter a salvação. Você não vai ter. Você vai, como aquela velha história, vai nadar e morrer na praia, na areia. Você não vai ter salvação. Então, o conselho que eu te dou hoje é que você procure isso,
batizado nas águas, se não é batizado, e nascer do Espírito, que é ser batizado com o Espírito Santo e nascer de novo. Porque Nicodemo diz: como pode, Senhor? Um homem pode, sendo velho como eu, pode voltar ao ventre da mãe e nascer novamente, nascer de novo? Quer dizer, ele era totalmente ignorante ao assunto, né? E eu quero dizer que tem muita gente na igreja que é ignorante a esse assunto. Ele até sabe, ele até ouve falar, mas ele não faz por onde. Não faz por onde ser nascido de novo, e aí é uma pena, porque jamais a pessoa vai nascer de novo. Porque tem pessoas que acham que sabem ler a Bíblia, anda com a Bíblia debaixo do braço, ela acha que tá salva. Só por isso não. Você tem que ter os frutos do Espírito Santo, e aí você é nascido de Deus. E o que são os frutos do Espírito Santo? É a bondade, a benignidade, está lá em Gálatas 16, Gálatas 5,16. A bondade, a benignidade, o amor, domínio próprio, são vários frutos. Então, se você não tem os frutos do Espírito Santo, você não é nascido do Espírito Santo, não é batizado com o Espírito Santo. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você não nasceu de novo. E se você não nasceu de novo, você não será salvo. Simples assim. Está escrito aqui, eu acabei de ler para você. Quem não nascer da carne e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Você está entendendo? Então, meus irmãos, se você está numa igreja há tanto tempo, às vezes há 5, 10, 15, 20 anos, você não é nascido de Deus, você até acha que é nascido de Deus, porque você não faz mal a ninguém, você é uma pessoa que trabalha, dá conta da sua casa, você não vive na casa dos outros, você não fala mal de ninguém, mas é preciso você nascer da água e do Espírito. E ser batizado com o Espírito Santo é quando você tem o amor de Cristo dentro de você. Aí você tem os frutos. Quando você tem o fruto do Espírito Santo, mas, homem de Deus, eu faço tudo isso, eu sou bom, eu sou benigno, eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa caridosa, e etc. Eu sou uma pessoa que me domino, mas muitas vezes você guarda dentro de si uma coisa que desagrada a Deus. Uma coisinha, às vezes uma coisinha pequena, sei lá o quê, talvez uma mentirinha de nada que você guarda dentro de você, você acha que isso aqui Deus vai me abençoar. Ou talvez você engana não sei a quem, mas talvez você engana alguém. E aí você ainda tem coisa que que atrapalha de você ser nascido de você ser batizado com o Espírito Santo e possivelmente nascer de novo. Então é necessário que você se limpe totalmente o seu interior para ser nascido do Espírito Santo. Você está me entendendo? Porque quando o copo é sujo, você não vai tomar água nele. Você vai primeiro lavar o interior do copo para depois você tomar água naquele copo. Certo? Então, se você não se limpar totalmente, você não vai ser nascido do Espírito Santo, não nasce de novo. E não tem a salvação. Então, meus amigos, ainda tem tempo. Amigos e amigas, ainda tem tempo de você procurar ter vida com Deus. Porque ter vida com Deus não é andar com a Bíblia, porque a Bíblia sem a prática da palavra de Deus, isso aqui sem a prática da palavra, sem praticar, isso aqui só serve simplesmente de uma leitura. Você vai ler de capa a capa, você vai ler a Bíblia num ano, mas não adianta nada para você. Tá, você até fica uma pessoa boazinha, você vai para a igreja, você para de fumar, para de beber, você se roubar, você não rouba, mas e começa a ler a Bíblia, mas você não faz por onde nascer de Deus, então você não vai adiantar nada você ler a Bíblia. É simplesmente uma leitura. Então é necessário que você nasça do Espírito, nasça das águas e do Espírito. Porque o próprio Jesus disse que aquele que não tem o seu Espírito não pertence a ele. Simples assim. Então há necessidade de nascer de novo. Nicodemos, criamos que ele tenha nascido do Espírito, né? Porque Jesus explicou tudo para ele. E aí, ele só não tomou a iniciativa se ele não quis. Mas que foi explicado para ele pelo próprio Jesus, isso foi. Amém, meu povo? Então,
Essa era a mensagem que eu tinha para hoje. E eu rogo ao meu Deus Todo-Poderoso que abençoe a todos vocês. Em nome do nosso Senhor Jesus, que você seja curado, seja liberto do mal que você está sofrendo e que a luz do nosso Senhor, a sua luz divina, venha iluminar as suas vidas. Ok? Deus abençoe.